Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui retomando os nossos estudos sobre o livro do Dr. Shedd, Lei, Graça e Santificação. Estes estudos visam substituir ou pelo menos suprir um pouco da nossa reunião de quarta-feira. E o tema geral que nós escolhemos é a lei de Deus e o viver humano. Estaremos falando hoje sobre um parente próximo daquilo que nós estudamos. Nós já vimos sobre o tradicionalismo e vimos sobre o formalismo. Agora nós vamos ver sobre o legalismo. O legalismo é um parente próximo, como nós falamos, e é importante nós frisarmos o que falamos já, que na Bíblia não faz uma distinção entre tradicionalismo, legalismo, formalismo. Ela parece colocar tudo num pacote só. Mas é importante que nós, que temos hoje as informações mais modernas, mais atualizadas, possamos traduzir isso para que nós possamos compreender melhor a lei de Deus. Isso é muito importante. Lei, Graça e Santificação foi um dos primeiros livros que eu obtive na minha vida e que ajudou muito no meu crescimento espiritual. Hoje nós estaremos lendo um texto que se encontra em Mateus capítulo 23, versos 23 a 25. Diz assim o texto sagrado: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Pai de amor, nós louvamos o teu nome, nós te adoramos por tua grandeza e poder. Agora, Deus, nós suplicamos que possa falar aos nossos corações e que aprendamos cada vez mais de ti e da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender cada vez mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Russell Shedd começa este capítulo dizendo o seguinte: frequentemente deparamos com a ferrugem que desvirtua a graça de Deus na forma de uma lista de supostos pecados que o crente tem que evitar para gozar a salvação. O legalismo é um primo-irmão do formalismo e do tradicionalismo. O Shedd trabalha com a ideia que o legalismo cria leis absurdas. Mas além disso, e eu quero acrescentar, não que eu queira melhorar o que o Dr. Shedd fez, longe de mim esteja isso, mas eu quero acrescentar algo que nós podemos ver mais no nosso dia a dia também, que é aquele que supervaloriza uma lei menor. Eu acho que o legalismo entra muito nesse aspecto, supervaloriza uma lei menor sobre uma lei maior. Isso nós vimos com Jesus falando. Quando Jesus vai chamar a atenção dos fariseus, ele os chama de hipócritas, exatamente porque eles entregavam o dízimo, entregavam as suas ofertas, que era da lei, que é uma coisa que Deus pede na sua palavra, mas esqueciam de coisas maiores. Isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes nós falamos que não há nem pecadinho nem pecadão. É uma coisa que não é muito verdade. Na Bíblia nós temos sim pecadinhos e pecadões, ou seja, pecados maiores e pecados menores. E esse é um exemplo clássico disso. Então, quando Jesus disse, olha, vocês desprezam o mais importante, então as outras coisas existem, só são menos importantes. Quando Deus nos pede os dízimos e as ofertas para que haja mantimento na casa, isso não quer dizer que a lei não existe, ela está lá. Só que existem leis que são maiores. E o que Deus está falando através de Cristo nesse momento é que a fé, a misericórdia, o juízo, o amor são maiores do que entregar dízimo e oferta. Então a ideia aqui é exatamente essa. E o legalismo, ele supervaloriza leis. Além desse problema de criar leis que às vezes não existem nas escrituras, ele supervaloriza aquelas que existem. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, quando nós trabalhamos com o legalismo, nós trabalhamos numa linha muito tênue, porque muitas vezes aquilo que nós estamos cobrando, de fato faz sentido. Verdadeiramente há um problema ali, verdadeiramente há um pecado ali, às vezes. Mas muitas vezes nós estamos fazendo isso por mera aparência externa e não de fato com uma transformação que vem do interior. E isso é que nós vamos falar, já falamos um pouco sobre isso no formalismo e agora vamos voltar a tocar neste assunto. Vamos começar analisando os perigos do legalismo. Quais são os perigos que o legalismo apresenta para cada um de nós? O primeiro grande perigo é que ele escraviza o crente
aos rudimentos do mundo. Ou seja, aí nós vamos para Gálatas capítulo 4, verso de número 9, onde nós encontramos: mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? O que Paulo está falando é que os crentes da Galácia, eles estavam querendo voltar a práticas que agora em Cristo foram abolidas, não há mais necessidade. Aqui é um outro problema. Aqui não é só a questão do legalismo que está em evidência. O que está em evidência aqui é o fato de que os crentes da Galácia estavam querendo voltar aos rituais, voltar aos sacrifícios, e isso não há necessidade. Mas então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando leis que agora já estavam até abolidas e trazendo-as de volta. Isso também é uma forma de legalismo. Então, traz de volta rudimentos de coisas que não há necessidade. Traz de volta rudimentos de coisas que Jesus já aboliu, ou simplesmente que não precisamos mais ficar nos preocupando com isso. Então, o legalismo, ele escraviza o crente nestas questões e muitas vezes acaba impedindo com que haja um verdadeiro crescimento na Igreja de Cristo, que haja um crescimento verdadeiro do Evangelho na Igreja de Cristo. Outro problema que tem no legalismo, a segunda marca ou o segundo perigo, é que ele trata o regenerado como se fosse um incrédulo. É fácil esquecer que há muitos não convertidos que não se interessam por nenhuma dessas práticas, mas nem por isso estão perto do reino. Ou seja, muitos crentes ou muitos não crentes não vão praticar certas coisas e nem por isso vão estar salvos, porque a salvação é pela graça. Quando eu começo a impor determinadas coisas ao crente, eu estou tratando-o como incrédulo e mostrando para ele que se ele não fizer isso, ele não vai ser salvo. Se ele não fizer isso, ele não vai garantir a salvação dele. Então, o legalismo, ele acaba fazendo com que a igreja trate os seus membros como se fossem incrédulos, como se fossem ímpios. E esse é um grande problema. E aí Shedd vai nos dizer o seguinte: a raiz do pecado não está nas práticas externas de proibições humanas, mas no amor próprio que brota no lugar da devoção a Deus. Então, a pessoa tem tanto amor por si, tem tanto amor por ela mesma, que acaba se esquecendo da devoção a Deus e não vai praticar aquilo realmente de coração, mas vai apenas exteriorizar. Então nós podemos dizer que um monge ou uma freira podem se afastar do mundo de tal modo que todos os erros de qualquer lista legalista sejam evitados. Isso Shedd está dizendo. Mas isso não quer dizer que eles estão realmente agradando a Deus. Isso não quer dizer que eles estão se aproximando de uma santidade, porque a santidade envolve o que está dentro do coração. Então, se nós pensarmos assim, há presos confinados por crimes que nem sequer se arrependeram, mas que não estão mais praticando esses crimes. E assim, eles estariam mais santos do que antes? Claro que não. Exatamente porque dentro do seu coração a maldade ainda existe. Dentro do seu coração o pecado ainda impera. Então, muitas vezes é assim que nós fazemos na igreja, é assim que nós fazemos no meio. Nós temos uma aparência de piedade, como diz Colossenses capítulo 2, verso 23, mas nós só satisfazemos a nossa própria carne. Terceiro perigo do legalismo: ele tira os méritos de Jesus e seu sacrifício e os coloca no crente. É como se fosse a salvação pelas obras. Então, nesse ponto, Shedd vai dizer o seguinte: olha, nós temos que tomar muito cuidado. E aí ele diz: ou escolhemos a Cristo e a salvação unicamente pela graça, ou a lei que só condena. Então, quando nós estamos buscando na lei, quando estamos tentando cumprir a lei como modo para nos garantir como salvos, ou como maneira de garantir a nossa salvação, verdadeiramente nós estamos falhando com Cristo e estamos tirando dele os méritos e tentando colocar em nós mesmos. Ou seja, é como se o sacrifício de Jesus, é como se a morte dele na cruz do Calvário não fosse suficiente para a nossa salvação. E isso nós temos que tomar muito cuidado, tá certo? Então, ou escolhemos a Cristo, ou escolhemos a lei, ou escolhemos a salvação pela graça, ou tentamos nos salvar pelas obras. Então, o legalismo é um problema muito sério e ele não agrada a Deus. O legalismo não agrada a Deus, e essa é outra coisa que nós queremos aprender. Quando nós falamos de legalismo, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque existem coisas que podemos fazer, claro que existem. Existem coisas que nós não podemos fazer, claro que existem. Mas nós temos que trabalhar isso com muito carinho e com muito cuidado. Mas como que o legalismo não agrada a Deus? Primeiro, porque tira a glória dele, a glória de Deus, e coloca no homem. Então, quando nós temos o legalismo, nós priorizamos a lei, nós priorizamos os nossos
atos e dizemos, ó, somos salvos porque estamos sendo bonzinhos, somos salvos porque estamos praticando o que é bom. O que Shed diz, qualquer glória que venhamos a compartilhar só poderá ser unicamente em solidariedade com o nosso Redentor. Ou seja, tudo que nós fazemos, tudo que venhamos a fazer é porque Cristo fez mais por nós. E nós agora não fazemos para a salvação, nós só fazemos simplesmente por amor. Porque amamos a Jesus, porque amamos a Deus, porque amamos a Cristo. Então, nós não queremos nunca tirar a glória de Deus. A segunda coisa que aprendemos que o legalismo não agrada a Deus é porque ele põe Deus como devedor às suas criaturas. Ou seja, é como se Deus estivesse em débito conosco por causa dos méritos que nós temos, porque somos bons, porque praticamos as suas obras, porque cumprimos aquilo que Ele determinou na sua lei. Isso é muito triste. Na realidade, nós não estamos aqui porque queremos cobrar de Deus, porque nós não temos essa capacidade. E muito menos Deus se torna devedor a nós. Nós somos simplesmente parte da sua criação, nós somos criaturas suas e somos devedores a eles. Então, quando nós não entendemos isso, quando nós queremos buscar cada vez mais praticarmos obras e colocarmos Deus em débito conosco, nós falhamos com a sua palavra, nós falhamos com aquilo que Ele determina na sua palavra. Terceira coisa que aprendemos do legalismo que não agrada a Deus é porque ele dá importância à visibilidade da ação. Jesus ensina o seguinte, quando você fizer alguma coisa com a sua mão direita, que a outra não saiba. Então veja bem, isso significa que eu não tenho que ficar mostrando para todo mundo aquilo que eu fiz ou aquilo que eu faço. Deus vê o coração, diz Shed. Para Ele nada é louvável se não tiver sua motivação arraigada no amor de Deus derramado no coração por seu Espírito Santo. Então veja bem, o legalismo se define por aquilo que é visível. A motivação do legalista é mostrar o que ele faz. Ele não tem uma motivação com base no amor de Deus sobre ele e no amor que ele tem por Deus. Tá certo? Então é uma espécie de hipocrisia. Ele valoriza a máscara da reputação sem realmente se preocupar com os motivos mais profundos, que é o amor a Deus, a sua justiça, a sua palavra. Então, o problema do legalismo que desagrada a Deus é porque ele dá muita importância àquilo que os olhos podem ver, aquilo que nós podemos enxergar. Isso é muito perigoso. A quarta coisa que o legalismo não agrada a Deus é que ele julga pelo código moral humano e não pela comunhão com Cristo. Então veja bem, não é o nosso relacionamento com Deus que pesa agora, mas simplesmente um código moral criado por nós mesmos. Um código moral criado pelo homem para que ele pudesse ter normas de comportamento. Volto a repetir, não há nada de errado nisso e isso é importante para a boa convivência. O problema é que quando nós baseamos apenas nisso aí e nos esquecemos da nossa comunhão com Cristo, não adianta nada. Estamos apenas externando algo que não vai nos levar a lugar nenhum. A quinta coisa que caracteriza o legalismo como algo que desagrada a Deus é que ele diminui o verdadeiro amor pelas almas. Porque na realidade você começa a querer que a pessoa mude primeiro para depois vir para a igreja, mude seu comportamento para depois você conversar com ela, mude o seu comportamento para que ela possa vir para a sala da escola bíblica dominical. Deus condena o legalismo de Shed por causa do orgulho, a mais pura manifestação de amor próprio. Quem é mais disciplinado ou tem gostos mais condizentes com as práticas das leis eclesiásticas, conclui que é mais santo. Olha bem, então a pessoa pensa que ela é melhor do que a outra porque ela não bebe, não fuma, não faz isso, não faz aquilo. E muitas destas práticas a Bíblia nem sequer se preocupa. Não quero entrar no mérito aqui, não quero escandalizar ninguém, porque aí há um outro aspecto que eu vou falar um pouco mais adiante, que é sobre os fracos na fé, e os fracos na fé quase sempre são legalistas, mas eles são porque foram treinados e discipulados dessa forma. E nós temos que respeitá-los sim, nós temos que amá-los sim, temos que evitar que eles caiam sim, sem dúvida nenhuma. Mas o fato é que muitas vezes o amor genuíno pelas almas não existe. O que existe é um interesse. O interesse de que a igreja incha de pessoas com a sua característica, com pessoa que tem o seu comportamento. E isso é legalismo.
Isso é muito perigoso. E o que que nós podemos concluir de tudo isso? O que que nós podemos aprender sobre o legalismo? Primeiro, que o legalismo não evita os pecados do íntimo. Logo, isso não muda nada diante de Deus. Você não praticar certas coisas, mas desejar praticar isso e querer isso no seu íntimo, principalmente quando isso não está sendo lutado. Veja bem, o que que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, quando nós nos convertemos, há pecados que nós vamos lutar, talvez até a vida inteira. Mas uma das coisas que precisa acontecer quando nós somos transformados pelo Evangelho é ódio pelo pecado. Se não temos ódio pelo pecado, alguma coisa está errada. Mas um novo convertido, muitas vezes, ele ainda vai continuar tendo dificuldades e até tendo recaídas. Infelizmente, isso pode ser normal. Agora, o problema não é esse. O problema é que, muitas vezes, ele é ensinado apenas a não exteriorizar. E acaba que no íntimo dele ele continua alimentando aquele pecado. Isso é um perigo muito grande, porque além de desagradar a Deus, significa que quando você tiver uma oportunidade, você vai falhar, você vai pecar, você vai cometer aquele pecado. Então, o legalismo, ele não evita os pecados íntimos, e para Deus isso não muda nada. Jesus nos ensina o seguinte, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher e a desejar, já pecou. Olha bem o que Jesus está ensinando. O pecado está no íntimo da pessoa. O pecado está no seu interior. O pecado está dentro dele. O pecado não está apenas naquilo que ele mostra exteriormente. Então, lutar com o legalismo apenas no sentido exterior não muda absolutamente nada. Absolutamente nada. Segunda coisa que eu aprendo, o legalismo evidencia o orgulho e a hipocrisia. É isso que mais acontece com os legalistas. Eles são hipócritas. Eles gostam de se gabar. Os fariseus faziam exatamente isto. Eles se gabavam. Quando você vai lá para a oração do fariseu e do publicano, você vê que ele se gaba. Obrigado a Deus que eu não sou como este publicano. Ele se gaba daquilo, ao contrário do publicano, que bate em seu peito e diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, ser propício a mim. Então, o legalismo gosta de mostrar, eu dou o dízimo, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e evidencia esse orgulho como se fosse algo que fizesse alguma coisa pela sua salvação. Muito cuidado com isso. Terceira coisa que eu aprendo do legalismo, gera um número maior de fracos na fé. Esse é o ponto que eu falei lá atrás que eu ia tocar. Infelizmente, eu estou no meu terceiro ministério e em todos eles encontrei pessoas fracas na fé. O fraco na fé tem dificuldade de entender não só a questão do legalismo, como também as outras coisas que nós já estudamos aqui, o formalismo, o tradicionalismo. O fraco na fé não consegue entender, por exemplo, que o santuário, o templo, é apenas uma construção, que se for usada para outra coisa, se for usada para outros fins durante a semana, por exemplo, que era um dos problemas que os comunistas que criticavam as igrejas e lamentavelmente não gostam de ter que concordar com alguém, com um regime que matou milhões e milhões de pessoas, mas eles têm razão. Quando a igreja está ali fechada e não oferece absolutamente nada, e não trabalha nada para a comunidade, só porque é sagrado o templo, isso é um perigo muito grande. O templo que não pode ser usado para um almoço, para um jantar, até mesmo para uma recreação, só porque é o templo. Isso não é apenas legalismo, isso também é formalismo e tradicionalismo, tudo junto. Mas o legalismo, ele parece ser o pior deles nessa hora. Então a pessoa começa a supervalorizar o não beber, supervalorizar o não fumar. Existem crentes que bebem em outros países. Será que então eles não estarão no céu conosco? Será que não vão experimentar da glória celestial? Pare para pensar sobre isso. Não estou fazendo apologia à bebida, muito pelo contrário. Eu acho que deveria ser abolido do nosso meio. Creio firmemente nisso, mas não porque a palavra me ensina. Porque a Bíblia não se preocupa, porque a Bíblia diz que o importante não é o que está entrando, mas o que está saindo. A Bíblia não se preocupa com isso, então o legalismo precisa, o legalista precisa tomar muito cuidado. E aí mais e mais pessoas fracas na fé têm surgido em função do legalismo, lamentavelmente. A quarta coisa que eu aprendo, o mais importante é viver para o Senhor.
muito mais aconselhável, diz Shed, do que impor nossas leis aos homens. E aí ele usa exatamente Romanos 14, de 1 a 7, que fala dos fracos na fé, que fala das pessoas que têm dificuldade. Seria lembrar que vivemos pelo Senhor. Então, ao invés de impor alguma coisa, nós vivemos pelo Senhor, para o Senhor, e não para nós mesmos. Não podemos viver como se estivéssemos o tempo todo manipulando, o tempo todo falando, o tempo todo falhando. Não podemos viver como se nós estivéssemos dentro de uma redoma, como se estivéssemos dentro de algo que nos impedisse de viver. O mais importante é aprender que vivemos para o Senhor. O legalismo nos remete a vivermos longe do Senhor, porque vivemos perto de nós mesmos. Vivemos perto apenas daquilo que nós cremos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós pregamos, daquilo que nós não fazemos ou fazemos. Então, meu amado e minha amada, ore a Deus. Ore a Deus para que você possa se libertar do legalismo. Eu sei que muitas coisas devem ser guardadas. Eu sou um que prego isso e prego com veemência. Creio que o que tem faltado hoje em muitos pregadores é a coragem de pregar contra o pecado, e devemos pregar contra o pecado. Mas devemos ter consciência que pregamos contra o pecado para mostrar a solução para ele, que é Cristo. Pregamos contra o pecado para que a igreja se santifique de dentro para fora, para que cada um tome consciência do seu pecado, do seu erro e acerte. E pregamos contra o pecado naquilo que de fato é pecado. Esse é outro problema. Porque não adianta nós ficarmos pregando contra o pecado, contra usos e costumes, quando na realidade muitas vezes a Bíblia não está preocupada com isso. Quando a Bíblia não está preocupada no tamanho da saia, a Bíblia não está preocupada com o tamanho do cabelo, a Bíblia não está preocupada se você usa tatuagem, se você usa barba, se você não usa, a Bíblia não está preocupada com nada disso. E você pode até procurar textos para tentar defender, e eu vou provar um por um que ele não está dizendo isso. A Bíblia não se preocupa com muitas coisas que nós ficamos pregando e que nós ficamos falando. Não estou dizendo com isso que eu concordo ou deixo de concordar. Muito pelo contrário. Tem coisas que eu não gosto, mas que eu não posso falar que é a Bíblia que está dizendo. Tem coisas que eu não concordo, mas eu não posso dizer que a Bíblia não está dizendo, que a Bíblia está dizendo aquilo. Esse é o ponto. Não é a questão de concordar ou não. A questão é, de fato a Bíblia está proibindo? De fato a Bíblia proíbe não fazer isso ou fazer aquilo? De fato a Bíblia proíbe tatuagem ou a Bíblia proíbe usar o templo para outra coisa? A Bíblia realmente proíbe isso? A Bíblia proíbe você de se divertir? A Bíblia proíbe você de brincar? Não. Então eu não posso me prender a isso. E o legalismo, ele nos prende a isso aí. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quando nós voltamos para o texto, nós vemos que Jesus está chamando de hipócrita os fariseus. Eles queriam fazer de tudo para mostrar para as pessoas que estavam cumprindo a lei. Eles não estavam cumprindo a lei pelo amor a Deus. Eles não estavam cumprindo a lei porque amavam verdadeiramente a Deus. Não, mas eles estavam querendo cumprir a lei para mostrar para as pessoas. E mais do que isso, nem cumprir, eles cumpriam. Jesus chegou a dizer em determinado momento que eles colocam um fardo sobre as pessoas que nem eles cumprem. Então, devemos tomar muito cuidado com o legalismo. Devemos olhar para o legalismo com muito receio, porque na realidade o legalismo faz com que a igreja de Cristo seja uma igreja hipócrita, seja uma igreja falsa, e isso não é bom, isso não é saudável. O legalismo faz com que nós julguemos as coisas de acordo com a nossa ótica e não com a ótica divina. Meu amado, minha amada, ore a Deus, peça a Deus para que Ele o liberte e a liberte dessa coisa horrível que é o legalismo. Ore a Deus para que Ele possa mostrar para você o que de fato é pecado e o que não é pecado. Ore a Deus para que você possa trabalhar isso no seu íntimo, no seu interior. Hoje vivemos dias muito conturbados. E muitas vezes o legalismo tem entrado no coração das pessoas de uma forma muito sutil. E entra de uma forma muitas vezes disfarçada de coisas boas. Quando nós lutamos por alguma coisa, esquecemos de uma lei maior, estamos falhando. Estamos a um passo do legalismo. Até o mundo tem cometido isso, esse erro. Nós, como cristãos, não podemos permitir. Estou gravando
esta aula no momento em que o mundo está muito triste com o acontecido nos Estados Unidos, quando morreu um negro, infelizmente, morto por um policial. Quando eu penso nisso, eu fico triste, porque eu vejo que o homem não tem como deixar de ser pecador. Mas o que eu fico triste é quando eu vejo postura de determinados cristãos, uns menosprezando aquela atitude horrível, aquela atitude preconceituosa, aquela atitude realmente racista, e menosprezam. E acham que é só mais um, que não foi nada disso. Por outro lado, existem aqueles que, em nome da revolta, em nome de um protesto, matam. Na mesma semana mataram um negro policial, porque ele estava tentando evitar a depredação de uma loja, como fazendo o papel dele, protegendo o patrimônio de alguém. E manifestantes que diziam estar lutando contra o racismo, mataram um negro, mataram uma pessoa. Muito cuidado. Tudo isso mostra que nós somos legalistas, naquilo que nos interessa, que achamos bom apenas aquilo que nos interessa. Temos que tomar muito cuidado. O problema do homem não está em ter uma farda, não está na cor da pele dele, não está no partido político que ele tem, mas está no coração dele, porque todos nós somos pecadores. Não importa a cor, não importa a raça, não importa nada disso, todos nós somos pecadores. E o legalista, ele trabalha lamentavelmente de uma forma que acaba infringindo mais leis de Deus do que qualquer outro, porque ele acaba destacando leis, destacando determinadas coisas e destruindo outras, muitas vezes mais importantes. Então, muito cuidado. Ore a Deus, peça para que Ele esclareça tudo isso no seu coração e que o legalismo não faça parte da sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.